Mais uma vez, então, sejam bem-vindos. No dia de hoje, nós vamos fazer uma oficina bibliográfica. Então, a maior parte da aula vai ser leitura. Eu vou ler para vocês, de uma forma que vocês possam ler semelhante, mas não igual. Porque cada um de vocês tem o seu jeito de aprender, tem a sua própria identidade, a sua reflexão. Tá? Então, só tomem como uma coisa exemplar, certo? E nós que somos da Faculdade de Educação, lá da USP, na área de filosofia, que é o professor Guilherme e o professor Yasmin, também vamos fazer alguns comentários, mas comentários bem breves. São exemplos do que vocês podem construir nesse projeto de iniciação científica. Então, estamos começando um momento novo. Ó, essa é a sala de vocês. O que é que vocês já fizeram que é importantíssimo que vocês mantenham em mente? Aqui nessa parte da ementa, nós já sabemos quais são os nossos papéis. Então, a gente já escolheu a área que a gente vai atuar, tá? Que vocês possam conhecer. A Sabrina está na fanzine. A Nicole, prepare sua voz, prepare sua reflexão, seu espírito científico, que esse é seu momento, tá, Nicole? Na pesquisa. O José Augusto também está nessa parte. O Irineu também está nessa parte. Vessoli, pesquisador, Vessoli. Importantíssimo Vessoli. Prepare-se também, que esse é o seu momento. Fernanda, Diva, seu momento também. A Eduarda está nessa parte também. O Eric está nas entrevistas. Vejam, dentro das etapas que nós temos, vocês já atribuíram o seu próprio papel, tá? E, sinceramente, a parte mais importante desse projeto são vocês, porque são vocês que estão construindo. Aquela nossa tese científica de 24 páginas que a gente construiu no ano passado, a maior parte foi vocês, tá? Então, vocês já têm um legado dessa pesquisa, porque é o segundo ano. Antes de começar, eu preciso falar uma coisa obrigatória. Está aqui na plataforma São Paulo. Ó, esses são os resultados da plataforma São Paulo, tá? Não tem de filosofia. Não tem essa AP de filosofia. Mas eu vou levar em consideração para aumentar a nota de vocês, tá? Então, eu tenho acesso aos resultados individuais e eu vou usar a nota de língua portuguesa, que tem mais a ver com o nosso projeto de iniciação científica, né? Leitura, textos, interpretação, expressão. E vou aumentar a nota de vocês, tá? Basicamente isso. Se vocês lembrem-se dos seus amigos, dos seus colegas da turma, para que eles façam também, tá? Para ninguém ficar de fora. Importantíssimo. Isso aqui está acontecendo em todas as escolas estaduais. E é um direito fundamental que vocês exerçam, tá bom? Direito à aprendizagem, a fazer parte dessa plataforma São Paulo. Vejam, que eu fiz aqui uma mudança na nossa sala. As nossas aulas anteriores, elas estão no primeiro módulo, que nós nos introduzimos aos procedimentos científicos da área de ética e de filosofia política, tá? Mariana, seja bem-vinda à aula de filosofia. Houve algum erro com o seu formulário de inscrição? Você precisa enviar ele de novo, tá? E se não funcionar no formulário, faz no caderno, tá? Porque, como eu estava dizendo, cada um de nós já tem um papel de pesquisa, tá? O Henrique, a Nicole e a Fernanda são
as estrelas da noite. Então, como eu estava dizendo, aqui nós já somos capazes, nós já temos esse treinamento, que foi através do conceito de patriarcalismo e de misoginia, e foi também através desse roteiro de violência e liberdade. As conversas sobre violência e liberdade foram muito produtivas, surgiram também várias ideias para as nossas fanzines. As nossas fanzines, elas serão o objetivo último, o objetivo final, que elas vão ficar expostas aqui nas paredes da escola, no mural da escola, e antes das fanzines, nós vamos fazer entrevistas também, tá? Com as pessoas da nossa população para coletar dados. Lembram-se que aqui na ementa tem um código de ética, que é para garantir a segurança das pessoas que fazem parte. Então, vejam, nós temos esses 4 artigos que quando voltarmos aqui, se voltarmos aqui, não tenho certeza, nós vamos assinar, tá? Que é necessário para a Feira de Ciências. E nós somos protegidos por esses 4 artigos do nosso Código de Ética, tá? Que fala da finalidade da pesquisa, dos nossos objetivos, o instrumento, o diário de bordo, que é, esse vídeo também é um diário de bordo, tá? E a proteção pela resolução do Conselho Nacional de Saúde do nosso público-alvo. Então, ele é um projeto que está à parte, mas ele já está entrando em acordo com o novo ensino médio, essas novas ideias que estão na educação, que ele faz parte de um eixo do currículo que se chama iniciação científica. O momento da iniciação científica, então, que nós estamos agora, é a investigação da bibliografia. Você já tem esse procedimento científico, tá? Não precisam ter medo, não precisa ter vergonha. Eu quero que vocês se sensibilizem com o texto da leitura e que digam o que vocês refletiram aqui e agora, tá? Certo. Então, fiquem confortáveis, fiquem à vontade. Qual é a aula de hoje? É sobre o protofeminismo. Momento mais importante, que é o que vocês devem fazer. A ficha bibliográfica, tá? No ano passado, eu me lembro que nós estávamos aqui na escola, foi a última aula que nós tivemos presencial, lembram-se? A gente nem usava máscara, nem nada, tinha uma sala, a sala virou, né? Ela virou outro sentido. A gente parou justamente aqui na ficha. Então, com a evolução do projeto, nós vamos fazer esse mesmo instrumento, só que vamos fazer de forma remota, tá? O objetivo da aula de hoje é dar exemplos de como vocês podem fazer, tá? São aqueles mesmos campos da ficha bibliográfica, que é a biografia. Vocês vão selecionar 3 eventos marcantes na história dessa pensadora. Hoje nós veremos 2, a Cristina de Pisano e a Marie de Gournay, mas são 10 no total. Quer dizer, saíram 2 desde o ano passado. Então, a biografia, quem é essa mulher? Segundo campo é o assunto. Vocês precisam descrever qual é o tema, qual é o problema principal dessa obra. E vocês verão que elas têm muito a ver com os dias de hoje. Apesar de serem lá do século XVI, elas têm muito a ver, tá? No terceiro campo, vocês vão selecionar 2 argumentos que estão no texto. Isso nós vamos abrir. E vocês vão selecionar uma citação, pelo menos, para refletir ético existencialmente. Qual é o propósito da ficha? O propósito da ficha é ter um conhecimento científico em mãos, uma análise que vocês fizeram para quando a gente for discutir essas ideias no fórum, tá? Então, quem está no fórum vai fazer uma pesquisa junto, vai fazer um par científico com quem está na pesquisa bibliográfica, e junto nós vamos tentar criar um conhecimento novo, que é a ideia da iniciação científica, tá? Então, quebrem essa ideia de que vocês esperem que eu diga que se está certo ou se está errado,
tá? Eu vou ser um guia, mas quem vai ensinar, quem vai pesquisar, ensinar, aprendendo, investigando, são vocês, tá? É o conhecimento de vocês que é relevante. Certo, essa é a ficha. O objetivo é preencher a ficha. Vamos então começar a abrir o terreno dessa nossa pesquisa, conhecendo umas informações mais gerais dessas duas pensadoras do dia de hoje, que é o período do protofeminismo. Então, veja, o que a gente vai fazer hoje, nós vamos fazer o mesmo nas outras épocas do feminismo, tá? Nós estamos aqui no protofeminismo, que é século XVI, tá? Corrigindo, é século XVI. Preciso mudar isso. Tá, então nós estamos entrando agora na história da filosofia, que está viva aqui na escola, na época medieval, tá? São ideias que estão lá, são medievais, estão nessa época. Sem esquecer que entre a Antiguidade e o século XIV, muitas mulheres contribuíram com a produção de conhecimento nas diversas áreas, incluindo as ciências, a literatura e a filosofia. Apresentaremos um brevíssimo percurso sobre a entrada das mulheres na produção de textos com caráter reivindicador de direitos, propriamente constituídos em formas de lei. Então, o protofeminismo ele tem duas partes, tá? Nós vamos ir com calma e vamos ir com alguns detalhes. Então, o que é o feminismo? Ele é uma reivindicação de direitos. Ele requer leis. No fim, é bem isso, tá? Para falar com poucas palavras. E esse processo, ele é marcado pelo debate com a cultura da misoginia, que alcança a completa degeneração na Idade Média na Europa, em meio à caça às bruxas e às falácias do amor cortês, conforme será visto a partir da obra de Cristina de Pisano, toda ela escrita na chave da literatura alegórica e utópica. Então a coisa estava muito feia na Idade Média. E qual a estratégia da Cristina de Pisano? Falando antes da gente ler o texto mesmo. Ela usa alegorias, tá? Ela usa metáforas. Então vocês vão ver que é a própria razão que fala, tá? Essa ideia abstrata de razão que nós temos. E ela também é utópica, porque ela pretende que a mulher esteja num lugar que ela não está ainda. Coloca o movimento feminista nessa perspectiva de uma luta constante. Como a gente já estava construindo nesse diário de bordo, nas nossas conversas anteriores, tá? Que foram muito ricas. Cristina de Pisano. A Marie de Gournay, ela já está na Idade Moderna, tá? Comecinho da Idade Moderna. Entre a Idade Média e a Idade Moderna existe um período de transição que os historiadores não têm muita certeza, tá? Mas, por via das dúvidas, a Cristina de Pisano está na Idade Média, a Marie de Gournay está na Idade Moderna, pelas características do seu pensamento. E ela serve de exemplo para mostrar a passagem do discurso alegórico, com metáforas, para o discurso panfletário. A Marie de Gournay, ela escrevia ensaios parecidos com as fanzines que nós faremos para falar das ideias dela para as outras pessoas, panfletos mesmo, tá? No comércio, geralmente se distribuem panfletos, é nesse estilo mesmo, tá? Da Marie de Gournay. Então, ela usa uma retórica de ensaio, ela vai experimentando as ideias, que é o que nós fazemos aqui. Não precisa ter medo de arriscar, para você tentar mesmo, para você ensaiar, certo? É um ensaio. Ela resgata temas e exemplos que foram apresentados nessa literatura alegórica da Cristina de Pisano, e afirma-os como casos que demonstram as contradições em teses filosóficas conforme a crença vigente na hierarquia dos seres.
Então, lembram-se, patriarcalismo e misoginia, eles são as ideias dominantes que as mulheres tentam usar para desmistificar, certo? Então, os homens colocam uma hierarquia para as mulheres. Como que é essa hierarquia? Vamos entrar primeiro aqui na Cristina de Pisano. Como é que vocês, orientandos de pesquisa, vão se posicionar, vão andar nessa pesquisa? Vocês vão partir do problema. Tá? Esses textos, eles são textos de filosofia, eles têm N interpretações possíveis. Tem a interpretação da Fernanda, a interpretação do Vitor, a interpretação do Henrique, a interpretação do João, a interpretação da Lucimar, a interpretação de todo mundo que lê. Mas o problema é o que vai fazer vocês refletirem. Então, focar nesse problema e refletir sobre a ética e sobre a existência. E isso todos vocês são capazes, porque vocês têm existências muito que bem feitas. Vocês já estão na terceira série, tá? Vocês são pessoas, vocês são mundos completos. E o mesmo vai ser no outro roteiro, entenderam como é que é o esquema da pesquisa científica? A educação das mulheres, Cristina de Pisano. Problemas de pesquisa. A queixa das damas, Marie de Gournay. Problemas de pesquisa. Certo? Funciona nessa lógica. Vamos lá, então. Ó, qual que é o espírito? Eu não vou criar muita coisa para vocês, além disso que está no roteiro, tá? A minha ideia é disparar vocês. Eu vou fazer exemplos bem curtos, para que vocês possam seguir. Mas a ideia é que vocês tenham um protagonismo, entenderam? É com vocês. Vou apresentar, talvez eu dê um exemplo, vou ficar bem quieto. E podem ligar o microfone, colocar no chat, qualquer momento, são vocês que mandam, tá? Legal. Então, a Cristina de Pisano, ela é uma poetisa, historiadora e filósofa, foi uma das primeiras mulheres a ser reconhecida como escritora no fim da Idade Média. Ponto de partida do livro, da Cidade das Mulheres, é o descontentamento da autora face à misoginia de um livro que ela acabara de ler. Ela ficou oprimida e desesperada que Deus lhe deu a luz em um corpo feminino. E aí que vão aparecer 3 damas coroadas, de 3 altas dignidades. Essas damas, a razão, a retidão e a justiça, comprometem-se de consolar Cristine, em uma recomendação de usar os escritos misóginos em sua vantagem. Elas vão tomar a palavra na narrativa e constituir com Cristine uma cidade das damas, começando pelas fundações e pelas paredes, pelo interior, pelos telhados. Uma construção de uma filosofia, como se fosse uma casa mesmo, um edifício. E o trecho que eu vou apresentar para vocês, para que vocês disparem a reflexão, ele está no início do livro. Tá? Então aqui já são alguns elementos da biografia que foi herdado do ano passado, que vocês irão criar um conhecimento científico novo a partir desses problemas, tá? Então, quando o feminismo traz uma moral valorizadora do papel social da mulher, o que é isso importante? O que quer dizer a alegoria da razão, da justiça e da retidão? E coisas que vão ajudar nas fanzines também, que isso vai ser a nossa base até lá setembro, tem algumas iluminuras nesses livros, tá? Que faz parte da pesquisa. Então vejam como é amplo. Vocês precisam
pontuar, tá? Colocar coisas, reflexões. Vou começar, então. A Cristine pergunta a razão por que as mulheres são excluídas do judiciário. Resposta da razão. Mas nesse aspecto, minha querida Cristine, nós poderíamos perguntar por que Deus não quis que os homens fizessem os trabalhos das mulheres, ou as mulheres, o trabalho dos homens. A essa pergunta, devemos responder que um mestre sábio e prospectivo distribui as diferentes tarefas domésticas na sua casa, e que o que um faz, o outro não. Deus queria que o homem e a mulher servissem de maneira diferente, ajudassem-se mutuamente, cada um a seu modo. Portanto, ele deu a ambos os sexos a natureza e as disposições necessárias para o desempenho dos seus deveres. Mesmo que algumas vezes os seres humanos se enganem sobre o que lhes é conveniente. Aos homens, Deus deu a força física e coragem para ir e ver e falar sem medo. É porque os homens têm essas habilidades que aprendem a lei. E isso eles devem fazer para manter a justiça nesse mundo. Porque se alguém se recusar a obedecer à lei estabelecida, promulgado de acordo com a lei, deve ser forçada pela força e as armas. As mulheres seriam incapazes de tais meios de contenção. E se é verdade que Deus muitas vezes lhe concedeu uma inteligência mais aguçada, não seria, no entanto, apropriado, dada a honestidade que é sua, que eles não tentem nada para brigar diante de alguns juízes, como alguns fazem, porque de fato existem muitos homens para fazê-lo. E de que serve enviar 3 homens para carregar um fardo que 2 podem facilmente carregar? É isso que a razão fala. Pausa. O que ela fez aqui nesse texto? Ela usou estereótipos que são misóginos, são sexistas, para depois defender a causa feminina, tá? Então, foi essa estratégia feminista que ela usou. Ela falou que existe o sexismo de uma maneira como os homens dizem. E ela continua, que esse é o argumento dela. Mas se alguém quiser fingir que as mulheres não são inteligentes o suficiente para aprender a lei, a experiência prova claramente o contrário. Como veremos mais adiante, vimos muitas mulheres, e ainda hoje encontramos algumas, que eram grandes filósofas e capazes de dominar disciplinas que eram muito mais difíceis e mais nobres do que a lei escrita e os estatutos dos homens. Por outro lado, se for dito que as mulheres não têm disposição natural para a política e poder, eu poderia citar o exemplo de muitas mulheres ilustres que reinaram no passado. E para que você possa entender melhor essa verdade, lembrarei novamente alguns dos seus contemporâneos que, tendo permanecido viúvas, administraram seus negócios tão bem após a morte do marido, que eles fornecem provas irrefutáveis de que não é tarefa muito pesada para uma mulher inteligente. Então vejam, qual é o procedimento exemplar? Uma possibilidade de interpretação. Existe, então, eu vou aceitar que Deus criou o homem e a mulher com naturezas diferentes, tá? Então, o homem, ele é mais lógico. A mulher, ela é mais sentimental. Eu aceitei isso. A partir disso, o que é que os homens constroem sobre a sociedade inteira sem olhar para as mulheres? Ah, os homens são os únicos que têm coragem. Qual é o argumento da Cristine? Não, não. A experiência prova o contrário.
Vocês estão errados. Existem, sim, mulheres inteligentes, mulheres capazes de coisas ainda mais grandiosas que aquela dos homens. Nicole, Henrique, Vitor, algum comentário? O que vocês pensam ao ouvir esse texto? Eu achei interessante a abordagem dela para tratar desse assunto. Eu penso que ela queria defender o papel vital das mulheres na sociedade. Legal, Henrique. Legal, Nicole. Inteligente porque ela usa o argumento do opressor, o argumento de quem está atacando. Acho que é por isso, não é? Uma forma bastante eficiente. Vitor? Legal, é isso mesmo. Vamos lá, vamos para frente então. Esse texto aqui é um texto que dialoga com a Cristina de Pisano. Que talvez fique mais explícito ainda os estereótipos de homem e de mulher que vocês podem, vamos dizer assim, Cristina de Pisano é tá? Fazer uma filosofia feminista com essa estratégia dela, tá? Ó, esse texto é de 1762, do Rousseau. Esse daqui, eu não trouxe a data correta, preciso trazer a data correta, o professor Guilherme me lembrou disso. Mas ele vem antes, tá? Então, qual é a ideia? Ao ler o texto do Rousseau, vocês possam pensar em uma reflexão feminista própria de vocês, tá bom? No estilo que ela fez, um bom exemplo. Vou ler então, são 2 parágrafos. Diz assim, vejam se vocês concordam. Mulher e homem são feitos um para o outro, mas sua dependência mútua não é igual. Os homens dependem das mulheres por seus desejos. As mulheres dependem dos homens e de seus desejos e necessidades. Preferimos sobreviver sem eles do que eles sem nós. Para que eles tenham o que precisam, para que estejam em seu estado, temos que dar a eles, queremos dar a eles, temos que considerá-los dignos. Eles dependem dos nossos sentimentos, do preço que damos a seus méritos, do caso que fazemos de seus encantos e virtudes. Pela lei própria da natureza, as mulheres, tanto para si quanto para seus filhos, estão à mercê do julgamento dos homens. Basta que sejam estimadas, elas devem ser estimadas. Não bastam que sejam bonitas, elas devem agradar. Não basta que sejam sábias, devem ser reconhecidas como tais. A sua honra não está apenas em sua conduta, mas em sua reputação. E não é possível que aqueles que consentem em passar por infames nunca possam ser honestos. O homem, ao fazer o bem, depende apenas de si mesmo e pode desafiar o julgamento público. Mas a mulher, fazendo o bem, cumpriu apenas metade de sua tarefa. E o que se pensa dela importa menos do que realmente é. Daqui, resulta que o sistema de sua educação deve ser, nesse sentido, contrário ao nosso.
a opinião é o túmulo da virtude entre os homens. E a opinião é o trono entre as mulheres. Então, escapou a janela. Então, o que ele quis dizer? Até podemos dizer que os homens e as mulheres são semelhantes, mas são semelhanças diferentes, porque veja, o homem ele tem um local de independência. Ele faz as coisas a seu bel prazer e não está nem aí para o que as pessoas pensam. A sua virtude está nele mesmo, está na sua própria hombridade. Mas a mulher não. Ela tem uma dependência daquilo que o homem deseja e do reconhecimento dele. Então veja, quando um homem faz uma coisa boa, ele pode se vangloriar, ele pode ficar com a honra, pode pegar os créditos. Sem drama, sem problema. Mas quando as mulheres fazem uma coisa boa, essa coisa só vai ser reconhecida como boa se um homem olhar e falar assim, ah, mulher, isso aí que você fez foi bom, eu gostei, tá aprovado. Entendem como que é esse pensamento patriarcalista? O homem precisa aprovar as coisas que você faz. O que vocês pensam disso? Qual a opinião de vocês? Por favor. Eu acho que isso já devia ser uma coisa totalmente ultrapassada, né? Mas que ainda hoje em dia é muito evidente que acontece. É interessante também uma escritora que escreveu Frankenstein, não sei se você conhece, que ela só ficou conhecida por escrever o livro depois que o esposo ou ex-esposo dela falou isso. Mary Shelley, sim, inteligentíssimo, Henrique. Muito bem. Quem mais, por favor? Como o Henrique disse, é algo muito antigo, era na época passada. E isso está ainda na nossa sociedade, no tempo do século XXI. Eu acho isso, como posso falar, algo tipo, homem não pode, como posso falar, escapou a palavra agora. Nicole, o homem faz o que bem entender, mas a mulher precisa pedir permissão. É isso? Isso, professor. Legal, então isso ainda acontece. Esse é o diagnóstico. Muito bem, vamos prosseguir? Sim. Então, temos um absurdo aqui em Rousseau, de que a virtude das mulheres está só na opinião das outras pessoas, não nelas mesmas. Vamos ver como é que ele continua, colocando no segundo parágrafo, segundo argumento. Vai falar um pouco do papel das mulheres. A boa constituição das mães depende, antes de tudo, a das crianças. O cuidado das mulheres depende da primeira educação dos homens. E as mulheres ainda dependem de seus costumes, paixões, gostos, prazeres, muita felicidade. Portanto, toda a educação das mulheres deve ser relativa aos homens. Agradá-los, ser útil a eles, ser amados e honrados por eles,
educando os jovens, tratando-os bem, aconselhando-os, consolando-os, tornando a sua vida agradável e doce. Esses são os deveres das mulheres em todos os tempos, e quais que nós temos que ensiná-los desde a infância. Enquanto não voltarmos a esse princípio, nos afastaremos da meta, e todos os preconceitos que lhes daremos não servirão nada para a sua felicidade ou para a nossa. Uma pausa. Vejam, se nós seguimos a estratégia da Cristina de Pisano, vocês poderiam ver aqui nesse trecho alguma moral que valoriza as mulheres, apesar desse diagnóstico que a gente fez, que é mulher, ela está numa dependência, foi isso que a Cristina falou, a mulher está sempre ligada a uma outra coisa. Mas isso que ela faz é uma coisa importante. E o que o feminismo pode pensar? Bom, se ele está dizendo que as mulheres foram feitas para agradar os homens, e se elas fizessem isso para agradar a si mesmas e para, por exemplo, não simplesmente ser uma existência servil, mas ser uma existência também independente? Porque vejam, aqui está um trecho meio imbricado, né? Quer dizer assim, vamos ler na ordem normal. A boa constituição das crianças depende das mães. A primeira educação dos homens depende do cuidado das mulheres. E as mulheres e os costumes, para subentendido, dos homens, suas paixões, seus gostos, seus prazeres, sua felicidade, depende das mulheres. Então vejam, se primeiro ele colocou o homem como o centro da mulher, a mulher ela tem uma essência, um papel que é um papel real, que é aquilo que fizeram por muito tempo, mas que tem a sua importância. Então vejam, vocês têm esses problemas de pesquisa, tá? Como é que nós podemos usar esses argumentos para valorizar o papel social que a mulher tem? Reconhecer a importância dos trabalhos que elas fazem, tá? Um problema que está aqui no Rousseau. Então, gente, pode ser que fique um clima de incerteza, mas o clima ele é bem esse, tá? Porque nós estamos nos jogando numa pesquisa científica. Isso que vocês estão criando é exatamente o caminho que nós devemos seguir, sabe? Puxar fios a partir dessas leituras, tá? Então vocês estão uma belezinha. Vamos agora, nos próximos 15 minutos, fazer o mesmo procedimento científico e bibliográfico com o outro texto que nós temos disponível. Então, por mais que as ideias não sejam explícitas, claras, evidentes, de uma certeza absoluta, a certeza absoluta que nós temos na ciência é o método, é o modo de fazer, tá? Então, vejam, não tem nenhum resultado certo e errado, mas um modo certo de se fazer, um modo mais adequado, tá bom? Que é a partir dos problemas. Aqui nesse outro texto, quais são os problemas? O texto é a Queixa das Damas, da Marie de Gournay. Qual é a igualdade entre os homens e as mulheres? Nesse texto também tem o argumento da natureza e o argumento da autoridade, que no feminismo são muito famosos, assim, são super falados, tá? São fundamentais de se entender qual é o argumento da natureza e qual é o argumento da autoridade. Vale a pena a gente retomar esses problemas numa próxima oficina, tá? Mas para a oficina de agora, nós vamos focar aqui nesse primeiro problema, tá? A igualdade entre homens e mulheres.
Então, a Marie de Gournay está na Idade Moderna, século XVI. Eu geralmente assisto os vídeos depois e faço uma revisão deles, tá? Isso faz parte também das metodologias científicas. Só que tem uma coisa, gente. Leva muito tempo para processar o vídeo, então a gente tem um delay de 2 semanas, mas eu estou revendo constantemente. Estou me dedicando a essa pesquisa, tá? A gente vai corrigindo, vai adequando, vai seguindo novos modelos, tá? Uma coisa bem construtivista, tá legal? Mas que os racionalistas e empiristas sejam bem-vindos também. Vou começar então, tá? E aqui tem 3 momentos. Acho que a gente vai até o segundo. Bendito és tu, leitor, se tu não pertences àquele sexo interditado de todos os bens, privando-lhe da liberdade e também de quase todas as virtudes, subtraindo-lhe as cargas, ofícios e funções públicas. Em uma palavra, tirando-lhe o poder da moderação, do qual a maioria das virtudes se formam, a fim de lhe atribuir como única felicidade, como virtudes soberanas e únicas, a ignorância, a servidão e a faculdade de se fazer de bobo se este jogo lhe apraz. Bendito novamente tu, que pode ser sábio sem crime, tua qualidade de homem te concedendo, enquanto se priva as mulheres, toda ação de alto propósito, todo julgamento sublime e toda palavra de especulação requintada. Mas a fim de calar de vez as outras queixas deste sexo, que de maneira injusta é ordinariamente tratado, eu lhe suplico que, desde que ele esteja nas conferências, não seja tratado como intrometido. E eu sou tão pouco, ou para dizer melhor, tão gloriosa, que não temo confessar que eu o sei por minha própria experiência. Tendo as damas razões e meditações de Carneades, não há tão franzino que não lhes barre, como a aprovação da maioria dos assistentes, apenas com um sorriso, ou algum pequeno movimento de cabeça, sua eloquência muda dirá: é uma mulher que fala. Uma pausa. Aqui tem um fato importante que a gente vai ver na primeira onda do feminismo, que quando teve a reunião de Seneca Falls. Então haviam reuniões abolicionistas nessa época da primeira onda, que é o que sucede. E essas reuniões abolicionistas proibiam mulheres. As mulheres não podiam entrar. Por quê? Esse é um comentário. Sempre que uma mulher está falando, o que a misoginia e o patriarcalismo constroem na nossa cabeça? De que a única virtude da mulher é a ignorância, a servidão, se fazer de bobo, fazer coisas supérfluas, tá? É uma mulher que fala. Isso é um problema. Continuando. Tal recusa por qualquer tipo de resistência que elas possam ter contra as interrupções de seu julgamento, por discreta que a mulher se mostre, julgando o seu discurso azedo e espinhoso, ou no mínimo, teimoso. Seja porque ele não acredita que elas possam chocar com a sua preciosa cabeça por outra mola que aquela do azedume ou da teimosia, seja porque, sentindo-se no fundo do coração mal afiado para o combate, é preciso que ele invente qualquer subterfúgio retórico a fim de fugir das pancadas. E não é invenção muito estúpida de recusar categoricamente o encontro com alguns miolos que talvez lhe superariam. Um outro, parando por fraqueza no meio do caminho, sob o pretexto de não querer importunar uma pessoa de vestido, será visto ao mesmo tempo como vitorioso e cortês. Um outro, ainda, mesmo que estime uma mulher capaz de sustentar uma disputa,
não acredita que sua etiqueta lhe permita entrar num duelo legítimo com este espírito, porque ele tem a boa opinião do vulgo, o qual despreza o sexo a este ponto. É mais fácil, ao final das contas, levar pelo nariz alguém do vulgo do que admitir, de maneira vã, que ele leva a nós mesmos pelo nariz. Pausa. Então, qual é o fenômeno? Vejam se vocês concordam. Que acontece com as mulheres. Tem uma coisa que é nova no movimento feminista, chama-se mansplaining. Uma coisa muito perigosa no seguinte sentido. Como é que um cara machista ele pode se posicionar? Uma mulher fala alguma coisa, ele não tem uma inteligência igual para discutir, colocar uma coisa nova num debate, como as pessoas fazem normalmente. O que ele vai fazer? Ele vai escutar a mulher falando, isso vai atingir tanto a fragilidade da sua masculinidade, ele vai simplesmente pegar aquilo que a mulher falou e vai explicar para ela mesma. Tá? Então é humilhante, assim, é opressivo. Você quer discutir intelectualmente com alguém, essa pessoa só está perseguindo você, basicamente. É isso que o misógino patriarcalista faz. Então, tem esse fenômeno. Vejam se vocês percebem isso. Tá? Quando uma mulher fala, o que é que vem depois? Isso que é importante. Como é que as pessoas reagem a uma pessoa falando? Observem isso no diário de bordo de vocês. Alguém quer fazer um comentário? Então, na aula anterior, a gente estava falando da Lisístrata, né? A Lisístrata é uma peça de comédia que, na verdade, não tem graça alguma. Porque a ideia dessa peça Lisístrata era simplesmente provocar uma humilhação das mulheres. Colocando elas num lugar que seria de homens, quando a ideia misógina é que elas não têm essa condição. Que é uma coisa semelhante também, tá? Então, vejam se as mulheres são levadas a sério. Agora, esse é o segundo momento, tá? O primeiro momento termina aqui. O segundo momento, ele vai falar das estratégias, um pouco melhor das estratégias que os homens usam, para que a gente possa identificar e depois combater, tá? Que é, nosso grande objetivo é produzir mudanças sociais, que, aliás, é uma coisa tanto quanto difícil. Mas a pesquisa, ela tem caminhos certeiros, tá? O que vai acontecer depois dessa pesquisa, a gente não tem muita certeza. Eu não tenho muita certeza como orientador de vocês, tá? Para que feminismo é uma coisa que eu me pergunto todos os dias, tá? Que efeito real se pode ter? Sigamos. Este, dizendo 30 bobagens, levará, entretanto, o prêmio por sua barba, ou pelo orgulho de uma pretensa capacidade que a companhia e ele mesmo medem segundo as comodidades de sua moda. É egoísta. Sem considerar que, frequentemente, elas surgiram por um ser mais palhaço ou mais lisonjeiro que seus companheiros, ou de alguma covarde submissão, ou de um vício, ou da boa graça e favor de tal pessoa que não daria lugar no seu coração, nem familiaridade a pessoas mais hábeis do que ele. Aquele
será surpreendido por não conseguir discernir o golpe apressado de uma mão feminina. E tal outro tanto o discerne e o sente que, para enganá-lo, torna piada, ou um perpétuo disparo de conversa fiada ou discurso, ou o deturpa e distrai fora do assunto. E se põe então a vomitar de modo pedante, com força, belas coisas que nem lhe foram perguntadas, ou por tola ostentação, intriga-lhe e confunde com uma prosa lógica, pensando ofuscar seu antagonista pelos únicos raios de sua doutrina, de qualquer viés ou lustre que ele os apresenta. Essas pessoas sabem o quanto é fácil aproveitar do ouvido do espectador, que não pode descobrir se esses galanteios são fuga ou vitória, por ele se encontrar muito raramente capaz de julgar a ordem e a condução de uma conferência, e a força dos que a conduzem. O espectador é também facilmente deslumbrado frente ao brilho dessa ciência vã, que uma vaidade presunçosa escarra, como se fosse questão de dar conta das suas lições. Assim, para ganhar o prêmio, basta a esses senhores esquivarem-se do combate, colhendo toda a glória, tanto quanto poupando qualquer labor, trabalho. A arte da conversação, em geral, com suas perfeições e defeitos, já foi altamente desenvolvida e aperfeiçoada nos ensaios, um outro livro. Aqui o assunto é levado em consideração do ponto de vista especial das damas, ponto de vista que veremos no terceiro momento na aula seguinte. E vou retomar esse texto, eu vou pedir para que vocês digam o que surgiu na mente de vocês, tá? Então, ó, qual é a estratégia dos homens? Eles que se acham tão lá em cima, tão dominantes, quando uma mulher está falando, eles começam a falar no meio, começam a falar outras coisas, falam tão demoradamente, com tanta força, só para mostrar, ai, como eu sei falar, e não deixam você falar, entende? Isso é uma forma extremamente patriarcal de você se relacionar com uma pessoa. Como é que vocês experimentam as conversas? É uma coisa mais igualitária ou tem alguém que sempre fala mais? Por exemplo, com os amigos ou com os pais de vocês? Pode comentar, por favor. No meu caso é uma coisa mais igualitária ou eu geralmente falo menos? Legal. De um lar feminista, então. Você fala menos por quê? Porque você é um ouvinte, você ouve bem. Isso, eu sou mais quieto mesmo. É uma boa coisa para a gente associar a nossa masculinidade, viu? É muito elogiável. Um homem que sabe ouvir. Importante. O que mais, por favor? Em casa todo mundo tem a oportunidade de falar. Bem feminista, oportunidade para todos. Legal, Nicole. Muito bem. O que mais? Vamos lá.
Legal, então nós concluímos nosso diário de bordo, chegando numa reflexão que a Nicole e o Henrique trouxeram. Então, valorizar um pouco mais o papel da escuta, do que simplesmente falar à torto e à direito. Talvez isso favoreça mais as nossas reflexões. Legal, gente. Muito boa a iniciação científica. Vocês pegaram um jeito, viu? Vocês estão com um jeito bacana, um jeito legal. Continuamos então com as nossas oficinas na semana que vem, tá? Estou muito feliz de estar aqui na escola. Vai ser assim. Espero que tudo melhore para frente, mas a gente consegue fazer funcionar. Estava com dúvida sobre isso. Funciona muito bem. Vocês são ótimos, vocês são maravilhosos. Gente, um abraço a todos. Até semana que vem e mal feito, feito. Boa noite, tchau, tchau. Professor, boa noite. Boa noite, tchau. Tchau, Nicole.